Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Não esqueça aí, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo, aciona aí a sineta, o sininho aí para acompanhar cada um dos vídeos aí que postamos aqui no canal. E diariamente, a partir das 5h50, trazemos aí temas como política, economia e ambiente corporativo que podem impactar o dia a dia aí de quem gosta de investimentos, quem quer se tornar especialista ou quem trabalha em instituições financeiras aí e quer começar o dia bem informado com tudo aquilo que pode movimentar o mercado. Hoje é dia 3 de março de 2022, após aí um feriado no Brasil aí de carnaval, onde tivemos segunda e terça com mercados fechados e ontem mercado abrindo por período mais curto, a partir das 13 horas apenas. Tivemos grande movimentação, grandes incertezas também por conta de tudo que acontece aí na Rússia e na Ucrânia, e obviamente esses são alguns pontos aí que vamos destacar durante todo esse nosso bate-papo aqui no nosso canal. Falando um pouquinho de fechamento de mercado no dia de ontem, mesmo aí com todas as expectativas de que poderíamos sofrer aí com a enxurrada de quedas e volatilidade que o mercado teve na segunda e na terça-feira por conta aí das sanções e ainda da continuidade da guerra na Rússia, né, entre Rússia e Ucrânia, que hoje completa 7 dias, inclusive, acabou trazendo um pouco menos de preocupação do que o imaginado. Bolsas brasileiras aí seguiram a tendência de alta das bolsas internacionais, que tentavam se recuperar da queda no dia anterior, principalmente frente aí às novas sanções contra a Rússia e a possibilidade aí de um diálogo entre o presidente russo e o presidente da Ucrânia, que pode acontecer no dia de hoje e obviamente aí amenizar toda essa questão do conflito para um desenrolar mais amigável. Obviamente por aqui o mercado continua aí precificando o juro futuro com uma tendência de alta, apesar de o boletim Focus de ontem ter mantido as expectativas para o ano de 2022 e para os anos seguintes, mas o mercado começa aí a ter previsões um pouco distintas, principalmente aí por conta de tudo que acontece no exterior e dos possíveis desdobramentos e consequências que vêm a partir disso. Ontem tivemos aí a tônica das commodities, né, dando o ar aí da bolsa brasileira novamente, principalmente aí com o aumento nos preços em geral aí de aço, minérios de forma geral e também a questão aí do petróleo, que acabaram aí favorecendo muito as altas da bolsa brasileira no dia de ontem. Vale e Petrobras são as duas maiores empresas, os dois maiores pesos dentro do índice e acabaram contribuindo bastante aí com essa situação. Olhando um pouquinho também aí para o exterior, nós vimos aí nos Estados Unidos a fala do presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, Jerome Powell, falando numa possibilidade aí de ter uma alta de preços um pouco menor, uma alta da taxa de juros, né, na reunião do FOMC no mês de março agora, ter uma alta um pouco menor do que o mercado estava imaginando. A princípio aí o Jerome Powell fala em uma alta de 0,25 pontos percentuais, mas óbvio deixando claro aí que o desenrolar da inflação e também indicadores de empregos podem mudar essa perspectiva, mas isso trouxe um pouco mais de alívio para os mercados, além obviamente das sanções aí que falávamos anteriormente. Também aí tivemos no dia de ontem aí divulgação do índice de empregos nos Estados Unidos, o índice ADP, geração de empregos. Temos ainda no final da semana, amanhã, o payroll, que é o indicador oficial de empregos não agrícolas, mas de qualquer forma o índice ADP, de geração de empregos, também
trouxe uma geração de empregos maior do que o esperado nos Estados Unidos, o que coloca novamente aí o Banco Central norte-americano numa posição de aumento da taxa de juros, principalmente aí pois o desemprego aí já alcançou níveis pré-pandemia e agora é necessário aí conter a inflação que já ultrapassa aí as máximas dos últimos 30 anos, seja a inflação aí ao consumidor quanto as demais, né? Vimos na semana passada também além do CPI, vimos o outro indicador de inflação também trazendo aí uma alta dos últimos 40 anos, o que preocupa obviamente o governo norte-americano e o Banco Central. Olhando um pouquinho para números de forma geral, lembrando que ontem foi um dia que novamente os indicadores e os recursos estrangeiros, né, que são aportados no Brasil fizeram uma grande diferença, mas a gente continua falando sobre isso. Ontem, em números de forma geral, o Ibovespa voltou aos 115 mil pontos, 115.174 pontos, uma alta de 1,80%. O dólar moeda norte-americana voltou à casa dos 5,10 com uma queda de 1,27%. Também aí, novamente por questão de equilíbrio entre oferta e demanda, né? E uma vinda muito grande de recursos estrangeiros para o Brasil, aproveitando aí ativos baratos, aproveitando a taxa de juros e, obviamente, a questão das commodities, como já falávamos no dia de ontem, que acabam também aí atraindo a questão de recursos estrangeiros, moeda norte-americana, o que fez também aí que recuasse o valor da moeda em relação à semana passada. Olhando para bolsas americanas, a bolsa de tecnologia Nasdaq subiu 1,62% a 13.752 pontos, o índice S&P 500 subiu 1,86% a 4.386 pontos e Dow Jones subiu 1,79% a 33.891 pontos. Olhando um pouquinho para a Europa, o euro teve uma queda aí de quase 10%, chegando aí à casa dos R$ 5,70. E olhando para as bolsas, na Alemanha aí tivemos o DAX subindo 0,69%, uma alta um pouco mais tímida, mas retomando aí os 14 mil pontos. O CAC na França teve uma alta de 1,59% a 6.498 pontos e no Reino Unido a alta foi de 1,36%, com a bolsa fechando a 7.429 pontos. Na Ásia, ainda ontem, por conta das preocupações em relação à tensão Rússia e Ucrânia, e principalmente as diferenças aí de horário, nós ainda tivemos as bolsas refletindo queda. Na China a queda foi de 1,05% a 13.346 pontos e no Japão a bolsa Nikkei fechando aos 26.393 pontos, uma queda de 1,68%. Hoje ainda falamos de abertura de mercado e também do fechamento das bolsas asiáticas, que tem uma pegada um pouco diferente no dia de hoje, após também alguns indicadores e falas aí do Jerome Powell que também ajudaram aí nesse desdobrar. Olhando um pouquinho para o cenário de cripto, elas continuam oscilando bastante, apesar aí de uma valorização grande nos últimos dias das criptomoedas. Ontem o Bitcoin aí fechou em queda de 0,08, próximo da estabilidade, enquanto o Ethereum caía 1,05, olhando isso aí para fechamento de mercado ontem, dia 2. Petróleo futuro, né? Ontem vimos a negociação aí à vista do petróleo subindo bastante aí por conta de todos os desdobramentos aí em relação à Rússia e Ucrânia, e principalmente a Rússia como segundo maior exportador de petróleo, trazendo aí uma dificuldade em relação à oferta e demanda. Vimos então o Brent alcançar 114 dólares e 25 cents o barril e o WTI alcançando 111 dólares e 38 cents o barril, também uma grande evolução. Preço à vista aí nas primeiras horas do dia também continua subindo e temos mais alguns desdobramentos em relação ao OPEP e OPEP+, algumas definições que a gente continua falando aí durante o nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje.
Olhando para o índice VIX, o índice do medo, né, índice S&P 500 VIX, falávamos aí da dificuldade de redução do índice VIX, que se mantém aí próximo dos 30 pontos aí já há algumas semanas. Sempre que ele ultrapassa os 20 pontos é mais difícil aí de prever os próximos passos e também traz maior oscilação aí para mercados de renda variável. E o índice VIX ontem caiu aí 7,74% com a retomada das bolsas norte-americanas e também o discurso de Jerome Powell, presidente do Banco Central norte-americano, Federal Reserve, e a bolsa o índice VIX alcançou 30,74 pontos, então trazendo um pouco mais de alívio, mas óbvio ainda uma preocupação grande. Quanto maior a pontuação do índice VIX, maior a volatilidade, maior o risco no mercado de renda variável. Olhando também para a questão de metais futuro, temos aí o ouro futuro tendo novamente valorização e sendo negociado a $1.927,70. Como já falávamos durante a semana passada e no dia de ontem também, a tendência é que em momentos de conflito, momento de maior incerteza, os investidores aí busquem ativos com menor risco, né? Busquem moeda forte, como é o caso da moeda norte-americana, e também aí busquem o ouro como reserva de valor, e isso tem feito também com que haja uma grande valorização aí do ouro e de outros minérios, outros metais de forma geral. Alumínio futuro aí que já vinha se valorizando mais de 20% aí desde o início do ano, ampliando essa expectativa em relação aí ao fim de março de 2022 e já na cotação aí de $3.638, fechamento de ontem das negociações futuras de alumínio. O ferro refinado também subindo um pouco, chegando aos $146,07 a tonelada, mesmo em meio aí às tentativas da China de controlar o preço da commodity, também aí uma tendência de alta, e olhando essa expectativa aí para o fim de março de 2022, também aí já se aproximando dos $150 o minério de ferro. Olhando aí para o fechamento das ações do índice Bovespa no dia de ontem, vimos aí principalmente siderúrgicas e empresas linkadas aí às commodities, tendo a maior alta no dia de ontem. 3R Petróleo, as ações ordinárias subiram novamente aí forte, 12,93% de alta, com as ações chegando a R$ 38,26 no dia de ontem. Prio 3, PetroRio também subindo quase 10%, uma alta de 9,02% a R$ 28,15 no fechamento. CSNA3, Companhia Siderúrgica Nacional, com alta de 8,09% a R$ 27,13. Vale 3 também chegou a subir praticamente 8% no dia de ontem e se aproxima aí dos R$ 100 novamente, R$ 99,65. Após anúncio de dividendos também e toda a valorização que se espera aí por conta das commodities de forma geral. E fechando as principais altas do dia de ontem das ações que compõem o índice Bovespa, tivemos BRAP4, Bradespark subiu a 6,54%, chegando a R$ 32,09, fechamento de ontem. Já as principais baixas aí tivemos Ambev, a BEV3 caindo 4,47% e chegando aos R$ 14,52. NTCO3 Natura também caindo 4,02% e chegando aos R$ 22,22. Cielo chegando a R$ 2,47, após uma queda de 3,89% no dia de ontem. Ultrapar novamente figurando entre as principais baixas, com uma queda de 3,38% e as ações sendo cotadas a R$ 14,31. E Multiplan Multi3 caindo ontem 3,17% e alcançando R$ 21,39 na cotação da ação no fechamento do dia 2 de março de 2022. Essas foram as principais altas e baixas das ações que compõem o índice Ibovespa. Olhando aí um pouquinho também para a agenda de indicadores no dia de hoje, que vale a pena ficar de olho.
Hoje temos divulgação do PMI industrial aqui no Brasil, olhando um pouquinho para essa retomada do setor, lembrando aí temos uma preocupação grande, inclusive, em relação ao PIB, e agora aí tem inclusive aí os próximos passos esperados com a redução do IPI, que pode aí favorecer a indústria de forma geral, mas esse indicador é importante para olhar essa retomada e hoje é um dos pontos que vale a pena ficar de olho juntamente com a balança comercial brasileira. Já no exterior, hoje é um dia aí bem movimentado, com discurso de membros do Banco Central Europeu, que podem, obviamente, aí, diante desse novo cenário de crise entre Rússia e Ucrânia, aumento de alguns insumos e risco de uma maior inflação, trazer aí um novo panorama em relação as possibilidades de aumento da taxa de juros e acelerar a redução de estímulos, ou mesmo trazer uma visão diferente, mas esse é um ponto importante aí para ficar de olho nos discursos aí que tem hoje de membros do Banco Central Europeu. Hoje também é um dia de divulgação de PMI composto e PMI de serviços na Europa e Estados Unidos. França, Alemanha, zona do euro, Reino Unido e Estados Unidos divulgam um indicador no dia de hoje. O IPP, Índice de Preços ao Produtor na zona do euro. Ontem tivemos o IPC, o Índice de Preços ao Consumidor, que também veio um pouco acima da expectativa. E agora o Índice de Preços ao Produtor, que obviamente também pode influenciar o mercado, sempre reforçando que a tendência aí de alta nos preços ao produtor normalmente é repassada aí no médio prazo, pelo menos aí para o consumidor, e obviamente pode trazer novamente à tona o sentimento de inflação e interferir nos próximos passos dos bancos centrais. Hoje também é um dia de divulgação dos indicadores de desemprego lá no Reino Unido, que também podem favorecer a continuidade no aumento da taxa de juros pelo BOE, o Bank of England, né, que já teve 2 aumentos consecutivos aí na taxa básica de juros em dezembro e janeiro. Hoje também tem a divulgação aí da ata das últimas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central Europeu, que certamente também trazem aí esse panorama e próximos passos aí dentro dessa expectativa de aumento de juros e redução de estímulos. E olhando um pouquinho para os Estados Unidos, nós também temos, como acontece toda quinta-feira, a divulgação aí de pedidos de seguro-desemprego, tanto os pedidos iniciais quanto os pedidos contínuos, que também balizam um pouco aí dos próximos passos do Federal Reserve, Banco Central norte-americano. Temos aí novamente discurso de Jerome Powell, presidente do Banco Central norte-americano, que pode aí trazer novas informações sobre a busca de um consenso em relação ao aumento da taxa de juros aí para a reunião de março aí do FOMC lá nos Estados Unidos. FOMC que inclusive também tem membros discursando aí no dia de hoje. Lembrando, o FOMC é basicamente o Copom lá dos Estados Unidos. E no Reino Unido hoje nós também temos aí discursos de membros do Comitê de Política Monetária, que também pode trazer essa perspectiva, como falado anteriormente, em relação ao BOE, o Bank of England, e os próximos passos do Banco Central no Reino Unido em relação aí, obviamente, ao aumento da taxa de juros. Então, um dia bem movimentado. Normalmente as primeiras e as últimas semanas do mês são semanas mais movimentadas em relação a indicadores no Brasil e no mundo, por isso vale a pena ficar de olho em todos esses desdobramentos. Olhando um pouquinho aí para a política e aquilo que pode impactar também o mercado e a economia no dia de hoje e nos próximos dias. Essa é uma semana mais curta, mas alguns desdobramentos retomam agora após o carnaval e obviamente podem trazer aí uma maior pressão ou influenciar o mercado de forma geral. Com a situação de guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, e obviamente aí uma maior demanda em relação às commodities, uma delas aí a questão do próprio minério de ferro. O presidente Jair Bolsonaro, em discurso no dia de ontem, voltou a defender aí a mineração em terras indígenas, e isso obviamente aí pode gerar também alguns atritos e desdobramentos no restante dessa semana e início da próxima. Essa é uma discussão antiga, inclusive aí projetos aí a serem votados em alguns momentos,
e muita discussão, inclusive, aí por parte de indígenas e da FUNAI aí, que não querem permitir que haja exploração, mineração em terras indígenas, e esse é um ponto que vale a pena ficar de olho nos desdobramentos e nos possíveis atritos que pode gerar essa fala aí e essa defesa do presidente Jair Bolsonaro. Também olhando aí para essa questão de risco, né, em relação ao agronegócio, lembrando, o Brasil é um dos grandes exportadores aí do agronegócio de forma geral, também é um grande exportador de carne bovina e suína para a Rússia e para a região, mas também um grande importador de agrotóxico, né, e de fertilizantes, na verdade, e com isso aí o Brasil, por conta dessa dependência de fertilizantes da Rússia, também tem adotado aí uma postura mais amena em relação à guerra da Ucrânia. O Brasil não assinou aí a questão de levar aí o presidente Vladimir Putin e a Rússia para o Tribunal de Haia, né, que trata a questão de crimes de guerra. O Brasil não assinou essa declaração junto aí da ONU, da Organização Nacional das Nações Unidas. Além disso, o Brasil aí não se posicionou completamente contrário aí ao governo do presidente Vladimir Putin. Tudo isso, obviamente, acaba trazendo desdobramentos para o ambiente político e, obviamente, aí cobranças em relação ao presidente Jair Bolsonaro e movimento no mercado financeiro e na economia como um todo. Olhando um pouquinho aí para as movimentações políticas que tivemos recente, né, com a aprovação do União Brasil, que se tornou a maior bancada também, com a união aí do PSL e do DEM, né. Tivemos aí com isso também uma antecipação da dança das cadeiras. Já falávamos desde o ano passado aí da dança das cadeiras nos ministérios, que deve acontecer aí nos próximos meses também, já a partir de março, abril, principalmente aí por conta de alguns ministros deixarem o governo por conta de eleições aí para Senado, deputados, governos, etc. Mas também vimos esse movimento aí com alguns cargos dentro da Câmara, onde 88 cargos aí que eram, né, de indicação do União Brasil, agora foram repassados e ficam aí sobre o controle de Arthur Lira, presidente da Câmara. Isso também antecipando e, obviamente, reforça aquilo que falamos ontem do Arthur Lira aí buscando também a questão de reeleição e tentando aí a manutenção do cargo como presidente da Câmara, indiferente de quem venha a assumir o próximo mandato como presidente da República. Esse é um desdobramento interessante para ficar acompanhando. O STF, o Supremo Tribunal Federal, retoma hoje aquele julgamento do fundão que falávamos na semana passada. Já existe aí uma grande expectativa aí de que ele continue sendo aprovado, né? Na semana passada nós já tínhamos uma votação aí de 4-1, com o único aí que havia votado contra inicialmente era o Cássio Nunes, né? O André Mendonça, o último indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o STF, e essa retomada aí deve finalizar essa semana, então, o julgamento em relação ao fundão, que foi aprovado, e alguns partidos entraram com um pedido aí para que o STF investigasse e questionasse o aumento do fundo eleitoral de uma eleição para outra. Esses pontos devem ser discutidos e finalizados nessa semana também. Por conta também da situação entre Rússia e Ucrânia e automaticamente aí o aumento no preço dos combustíveis, né? Vimos aí o petróleo chegando aí próximo já dos $120, falamos um pouquinho mais sobre isso ainda no dia de hoje. A Petrobras, a princípio, na semana passada, se manifestou dizendo que não deve repassar de imediato essa mudança de valor, principalmente aí esperando os desdobramentos aí da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas faz com que os parlamentares queiram acelerar a retomada das discussões em relação aos combustíveis, né? Temos a PEC dos combustíveis, temos a questão do ICMS e de outros impostos, são duas propostas que rolam ao mesmo tempo e haviam sido deixadas aí para serem discutidas na Câmara e no Senado somente aí após o Carnaval. Isso também deve retomar aí no dia de hoje, no restante dessa semana, e trazer algumas implicações e, obviamente, alguns desdobramentos.
por fim, outra situação que pode movimentar Brasília são os parlamentares do Amazonas que discutem também a situação diferente para a Zona Franca de Manaus, após o governo ter na sexta-feira anunciado aí a redução no IPI e, obviamente, aí os parlamentares tentam defender aí a região da Zona Franca de Manaus, pedindo também um tratamento diferenciado. Lembrando, já existe algumas reduções ali em relação a impostos aí para as empresas situadas na Zona Franca de Manaus, mas óbvio isso pode trazer alguns novos desdobramentos. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e nas cenas dos próximos capítulos. Olhando um pouquinho para a economia e aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje e nas próximas semanas, obviamente aí os assuntos relacionados à guerra acabam sendo a principal pauta. E ontem nós tivemos reunião da OPEP+, que inclusive aí manteve a proposta aí de aumento na produção diária de petróleo, de barris de petróleo em 400 mil barris por dia, esse aumento iniciando aí a partir de abril, como já era previsto pela OPEP+, que seria anunciado agora em março. Lembrando, essa discussão já vinha desde dezembro com essa promessa, agora a OPEP+, garante que a partir de abril vai aumentar 400 mil barris dia a produção, justamente aí para tentar equilibrar a questão de oferta e demanda e controlar o preço do barril de petróleo, mas ainda assim, nas primeiras horas do dia de hoje, dia 3, nós temos aí o barril de petróleo se aproximando aí dos 120 dólares, 118 dólares a negociação à vista em alguns momentos aí nas primeiras horas de hoje, e óbvio esse impacto com certeza aí acaba afetando a economia de diversos países, incluindo aqui o Brasil, com todos os desdobramentos que a gente já conhece e o custo que acaba sendo repassado para o consumidor final. As sanções aí também contra a Rússia, que já foram feitas por diversos países, inclusive empresas também deixando a Rússia. Temos a própria realidade aí de instituições financeiras russas bloqueadas no sistema interbancário mundial do SWIFT, mas algumas empresas e algumas pessoas na Rússia têm conseguido aí movimentar bastante recursos através das compras de criptomoedas, que inclusive se valorizaram bastante nos últimos dias, e agora a União Europeia e Estados Unidos também analisam aí a possibilidade de incluir sanções em relação às criptomoedas aí para a Rússia, a população, o governo, Vladimir Putin, entre outros, e isso também pode trazer uma movimentação interessante para o mercado, também tentando, obviamente, aí controlar a questão da guerra na Rússia e Ucrânia para que finalize aí de forma mais amigável possível. Óbvio, já existe bombardeio, guerra, refugiados, não é 100% aí amigável, mas tentando aí amenizar todas essas questões através das sanções econômicas. E falando aí na questão de criptomoedas, nos últimos dias, na última uma semana, e basicamente as moedas se valorizaram e a soma aí das criptomoedas voltou a valer aí cerca de 2 trilhões de dólares. Esse é um movimento aí interessante que também deve impactar a economia de forma geral e o mercado financeiro. Ontem, então, já falávamos aí que o Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, Banco Central norte-americano, falava aí em um aumento talvez mais brando da taxa básica de juros nos Estados Unidos na reunião do FOMC agora de março. Lembrando, já se falava em alguns momentos, especialistas falando em um aumento de 0,50 pontos percentuais, outros, inclusive dirigentes do Fed nos Estados Unidos, falando em até o fim do primeiro semestre um aumento de 1 ponto percentual, mas a princípio Powell ontem trouxe aí a defesa de um aumento de 0,25 pontos percentuais para essa reunião, óbvio ainda podendo ter alguns aumentos ou discussões por conta de indicadores de inflação e de emprego que ainda rolam essa semana e na próxima lá nos Estados Unidos, mas com isso os mercados ficaram mais tranquilos e também tivemos um dia aí de menos volatilidade e mais valorização para as bolsas globais no dia de ontem.
A guerra, e como a gente já imaginava e vem falando, traz ainda mais dificuldades para bancos centrais, principalmente na questão aí de controle de inflação e outros aspectos relacionados diretamente a bancos centrais globais. E quando olhamos aqui para o Brasil, a grande dificuldade entra na questão do controle da inflação para 2022 e 2023, que o mercado e também o próprio Boletim Focus no dia de ontem aí trouxe sinais de piora e obviamente aí levando para mais longe do centro da meta e a inflação prevista para o ano de 2022 e também para o ano de 2023. Isso acaba obviamente afetando aí a economia brasileira e talvez force o Banco Central brasileiro a ampliar o aumento aí da taxa básica de juros, aonde aí alguns especialistas e o mercado já coloca ela um pouco acima do que o próprio Boletim Focus trouxe aí no dia de ontem. Vale a pena ficar acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Olhando um pouquinho aí para ambiente corporativo e tudo aquilo que pode, né, também mexer com o mercado e a economia no dia de hoje e nas próximas semanas. Olhando aí para a realidade de Petrobras, né, que mantém a questão da equiparação de preços com o mercado internacional. Desde 2016, a maior defasagem que já tem em relação aos preços dos combustíveis praticados lá fora e pela Petrobras é agora, né, onde nós alcançamos quase 120 dólares aí já no preço do barril negociado no exterior, e trazendo isso aí para valores de refinaria, né, o aumento aí na refinaria aqui no Brasil pela Petrobras. Se formos fazer uma equiparação, o diesel, por exemplo, está R$ 1 mais barato do que seria aí a equivalência de preços com o petróleo a nível internacional. E aí vem toda aquela preocupação em relação ao repasse, obviamente, que pode, obviamente, afetar aí a economia como um todo, com um aumento ainda maior da inflação dos transportes, que já é um peso grande desde o ano passado no todo aí da inflação brasileira. E obviamente também tem a questão aí da própria Petrobras, a companhia aí que pode também ter algum tipo de mudança, o próprio parlamento, né, Senado e Congresso aí discutindo aí medidas para talvez tirar essa equiparação, e aí vem algumas discussões que podem afetar o mercado corporativo também. Lembrando, não é recomendação de compra ou venda, mas é importante ficar de olho nesses desdobramentos aí da Petrobras e do setor aí como um todo de exploração de petróleo. Setor de logística, como nós já falávamos ontem, né, não só logística aérea, mas a marítima também deve ter pior, aí são as notícias do dia de hoje, de modo geral aí em relação aos mercados por conta da guerra. Já falávamos um pouco mais sobre isso ontem, né? Temos a questão do espaço aéreo na Rússia, na região ali bloqueado, né? Principalmente aí pelos riscos, e também aí navios que não podem aportar, navios de bandeira russa. Isso atrasa a questão logística, isso mantém aí uma maior dificuldade em relação a containers, que já é um problema mais antigo. Falamos bastante disso ontem, mas somente um reforço para o setor que deve ser bem impactado nas próximas semanas também. Setor aí de siderúrgicas também é outro setor aí que deve ser bastante impactado e pode se beneficiar também diante do conflito, né? Lembrando, Rússia e Ucrânia são grandes exportadores de aço e ferro de forma geral, e as siderúrgicas brasileiras aí podem aproveitar aí esse momento e ganhar espaço, ganhar share aí em exportação, ou até mesmo evitar importações aqui no Brasil e ganhar espaço também para o setor. Lembrando, não é recomendação de compra ou venda, apenas trazendo aí situações que podem mexer com o ambiente corporativo brasileiro. Ao mesmo tempo, o petróleo aí deve mexer também com a indústria química, trazendo um aumento aí na nafta, né, e outros insumos, e automaticamente isso também afeta o consumidor final e o setor de indústrias químicas aqui no Brasil. Também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos.
Olhando para o setor de energia, que também aí falamos com certa frequência aqui no nosso bate-papo diário, nós tivemos aí no ano passado uma crise hídrica forte, uma crise energética global, que obviamente aí preocupa brasileiros e pessoas no mundo inteiro, mas falando aqui no Brasil, o financiamento de energia solar, né, financiamento aí para colocação de placas fotovoltaicas, mais do que dobrou em 2021 em relação a 2020, né, o ano anterior, trazendo aí novidades, então, novas oportunidades de investimento no setor e, obviamente, a população também, empresas de forma geral, buscando novas formas aí mais baratas de energia para não depender completamente aí da energia hidrelétrica brasileira, que sofre em alguns momentos de estiagem, como nós vimos no ano passado. E também olhando aí para a questão de combustíveis, né, e esse aumento gritante que nós estamos tendo aí nesse momento por conta da guerra, o setor de companhias aéreas brasileiras também tem sofrido e deve sofrer aí nas próximas semanas por conta desse aumento, né, lembrando aí cerca de 35% do gasto operacional, da despesa operacional das companhias aéreas brasileiras, ela é basicamente aí advinda de combustíveis, e com o aumento dos combustíveis essa despesa também aumenta e pode afetar o setor, e tem algumas situações ou mantém e assimila o prejuízo nesse momento ou repassa esses custos aí para o consumidor final, mas ainda vivemos um momento de dificuldade para o setor de companhias aéreas, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. 6h25 da manhã, já nos empolgamos um pouquinho, um dia com bastante assunto, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e vamos olhar também aí para abertura e fechamento de mercado no dia de hoje, dia 3 de março. Agora 6h26 já temos as bolsas asiáticas fechadas. A China então aí teve a bolsa fechada às 5h30 da manhã com queda de 1,09%, fechando aí a bolsa a 13.201 pontos. A China repercutindo também a divulgação de PMI, que veio abaixo aí do esperado, a mínima aí de PMIs lá na China dos últimos 6 meses. Isso obviamente aí afetando a confiança. Também temos aí a própria situação aí do governo chinês apoiando ainda a Rússia, o que também acaba prejudicando os mercados, e temos essa realidade no dia de hoje, diferente, por exemplo, da bolsa Nikkei no Japão, na Ásia, que fechou em alta aí após as falas aí do presidente do Banco Central norte-americano no dia de ontem em relação aí ao aumento da taxa de juros, talvez mais ameno, e fez com que a bolsa Nikkei fechasse às 3 horas da manhã com alta de 0,70 a 26.577 pontos. Olhando também para os demais mercados, uma volatilidade maior do que nós tivemos no dia de ontem em relação às principais bolsas globais, que inicialmente as bolsas europeias operavam em alta nas primeiras horas do dia, agora operam aí em queda, né, tentando buscar estabilidade novamente, perspectiva aí de um dia com bastante volatilidade diante das sanções e também, óbvio, dos desdobramentos necessários aí para a situação aí do conflito entre Rússia e Ucrânia. O DAX na Alemanha agora às 6h27 da manhã ele cai 0,65%, o CAC na França aí caindo 0,10% e no Reino Unido uma queda de 0,40%. Essas principais bolsas nas primeiras horas do dia operavam aí próximo da estabilidade ou em leve alta. Pré-market dos Estados Unidos, que também aí teve nas primeiras horas do dia uma expectativa de alta, nesse momento opera próximo da estabilidade, onde nós temos aí Dow Jones caindo 0,10, S&P 500 caindo 0,15 e Nasdaq aí com alta de 0,30, mas oscilando bastante também desde as primeiras horas do dia. Obviamente aí o mercado é soberano, temos alguns indicadores e alguns discursos no dia de hoje que podem mudar bastante essa perspectiva, e principalmente uma expectativa grande aí em uma conversa entre o presidente da Rússia e o presidente da Ucrânia, que talvez aí possa ajudar no fim do conflito, e obviamente isso aí trazer um pouco mais de tranquilidade para os mercados de forma geral. Falando em Brasil, tendência da Bolsa Brasileira seguir as bolsas internacionais, mas lembrando ainda temos um forte fluxo de recurso estrangeiro vindo para o Brasil,
por conta aí de taxa de juros, recursos baratos, e a questão das commodities também podem trazer aí um novo descolamento, com a bolsa brasileira indo num caminho diferente das bolsas internacionais. Amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para falar de tudo que aconteceu no dia de hoje e do que nós podemos esperar aí para o mercado no fechamento dessa semana e também já olhando para o início da próxima. Bons negócios, um bom restante de semana e até amanhã. Tchau, tchau.